Fala pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido nessa aula de hoje, né? Eu iria gravar um vídeo, então, resumindo, explicando as duas aulas anteriores para os que chegaram hoje, para os que não conseguiram estar aqui no primeiro dia de aula. Então, basicamente, na primeira aula a gente iniciou falando um pouco do processo seletivo, né? Então, algumas pessoas estavam falando, então, com esses rumores aí de que seria um processo seletivo temporário, tal qual já houve em outros momentos, né? Já que aqui no próprio no título, né? Já aqui no CAPT do edital, está falando ali de processo seletivo, né? Mas aí, então eu quero já iniciar falando do porquê do processo seletivo, que é meramente para cumprir o que estabelece a Constituição Federal e a Lei 1350 lá de 2006, que então estabelece essas diretrizes então para o ACS, ACE, enfim. Então vejam só, o que vale aqui desse contexto então é o caráter, então o vínculo, mesmo sendo processo seletivo, né, que aí concurso público é um nome fantasia, digamos assim. O que vale nesse ou qualquer outro certame é então o seu caráter, né? Então o seu vínculo aqui está bem explícito, né, que é destinado às vagas declaradas para o seu quadro de servidores efetivos. Mas tá, se é então efetivo, por que danado então tem o processo seletivo? Então uma das explicações poderia ser simplesmente, como eu falei, para cumprir o que estabelece a CF e a Lei Federal 1350, e vamos ver o que fala essa lei então, né? Então vejam, lá no parágrafo 4º da CF, né, o artigo 198 diz exatamente: os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Veja, processo seletivo público. De repente, se lá no edital tivesse o nome concurso público, aí é mera tecnicalidade, né? Poderia alguém querer impugnar o edital, alguma coisa nesse sentido. Isso é a nossa carta magna. Mas o que é que fala então a Lei 350, né, que estabelece então essa relação, ou estabelece ou cria, né, de forma geral, das normativas e diretrizes tanto para a CE quanto para a CS. Lá no artigo 9 diz o seguinte: ó, a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público. Então veja, está lá no caput do edital, lá logo em cima, exatamente para cumprir o que pede o texto da lei, né? Para seguir o que rege a lei. Mas o que vale não se é seleção, se é contrato, ou se é seleção, se é concurso. Não, isso é nome fantasia. O que vale é o vínculo, e o vínculo é efetivo, e o vínculo então é um vínculo de estabilidade, né? E outra coisa que é interessante nessa mesma lei que a gente viu é que, de fato, sim, precisa residir na área da comunidade que quer atuar, né? Por quê? Porque a lei pede isso. Não é porque é arrumadinho de município ou alguma coisa que as pessoas pensavam, porque estão acostumados, de fato, a abrir uma seleção e que a seleção, assim, não dão muita credibilidade nesse sentido, né? Já que é temporária, tal, aí pode haver a possibilidade de ser lá o velho QI, né? Que indica, indicação política, enfim. Mas outra coisa que é interessante é que nessa lei 1350 de 2006, lá tem lá no 3, né, no item 3, haver concluído o ensino fundamental. Mas isso aqui, essa lei, ela já foi atualizada, né? Hoje, inclusive com a promulgação de lei recente, né, é reconhecido como nível técnico, né? Quer dizer, médio técnico, é uma mistura ainda que na verdade não é uma obrigação, o técnico. É mais médio, e depois que você entra, então você precisa fazer uma capacitação técnica, que há até incentivos, leis de incentivos de forma geral, para que você consiga essa formação mais específica, tá bom? Então a gente iniciou então falando dessa confusão que estava havendo no município, porque as pessoas estavam pensando que é contrato, tal, enfim, né? Concurso mesmo, que haja o nome seleção, mas tem o nome seleção para obedecer o que pede a legislação de forma geral, lei federal e a Constituição Federal, que é então o nosso maior dispositivo jurídico, né? Lá na hierarquia, a CF, então é a nossa carta magna. Aí então a gente falou um pouco das principais características da banca, que é interessante conhecer a banca. Então a Consulpan é uma banca já consolidada, né, com atuação nacional. Então algumas pessoas estavam meio com, não, porque fraude da banca, as pessoas pensam logo isso, né, quando tem município, concurso em município. Mas assim, de forma geral,
como a banca já é consolidada, já atua em várias regiões do país, né? Fez prova agora recentemente no Rio de Janeiro, Ceará, enfim. É uma banca que não ia se prestar, né? No município, lá no interior de Pernambuco, uma banca que realiza em todo o Brasil, tem que se envolver numa fraude, alguma coisa. Não, eu não acredito. A outra coisa é que o modelo de prova, que é o modelo básico, então, é 40 questões, né, com alternativas de A a B, que é o modelo então, que ela propõe. Né? Então, em 40 questões você vai ter lá quatro alternativas para você marcar a que a banca pede que você marque. Né? Então, não necessariamente é marcar a correta, mas muitas vezes a banca quer saber a incorreta, quer saber a combinação de questões que tem vários itens que você deve avaliar, analisar e ver essa combinação, o que é verdadeiro, o que é falso, e no final tem uma alternativa. Mas de forma geral, 40 alternativas de A a D. De A, tem um B ali no final, né, agora que eu vi, mas é A, B, C, D, de A a D, um erro ali. Tá, aí outro modelo de questão, geralmente 2A, 2S. O que é modelo de questão 2A, 2S? Bom, modelo de questão 2A, 2S é aquele modelo de questão, então, que quando você vai analisar uma questão, de forma geral, se você tem um mínimo de conhecimento do conteúdo, você vai saber identificar duas questões 2A, quer dizer, duas questões A, quer dizer, duas questões absurdas. Por exemplo, uma questão absurda é dizer que a dengue, por exemplo, é transmitida de paciente a paciente. Isso é absurdo, né? E você identifica com o mínimo de conhecimento, como eu falei, duas questões absurdas e duas similares, porque geralmente quando você exclui as duas absurdas, ficam as duas similares, que geralmente é onde tem uma casquinha de banana, tem uma nomenclatura ali, tem a utilização de um nome, utilizando a semântica, o português puro e simples, né, o significado, a sinonímia, então utiliza um nome com sinônimo de outro. Enfim, de forma geral tem esse tipo de questão, né? E quando você identifica as duas absurdas, então as chances de você errar caem ali por 50%, né? Então, se tem 4, você elimina 2, então 50% ali já foi jogado para o espaço. E as duas similares, então, com esse mínimo de conhecimento, dá para você saber qual acerta de forma geral. Outra coisa é que o nível de dificuldade, então, desse tipo de prova, né? Tanto a CE quanto a CS, é um nível médio para baixo, então é uma prova muito tranquila, né? E isso é quando junto a outro ponto, que é questões com textos curtos e diretos. Então, nas últimas provas aí, de forma geral, não são aquelas provas com textos cansativos, textos extensos que é meia lauda ali para uma ou duas questões. Não, são textos curtos, trabalha muito conceituação, né? O que é uma arbovirose, por exemplo. Então, de forma geral, esse é um modelo de questão que favorece muito o candidato. Aí outra coisa também é que os textos, eles detêm enunciados colaborativos. E o que são enunciados colaborativos? São enunciados que ajudam o candidato a resolverem a própria questão, seja em eliminar uma questão, ou seja, em, por exemplo, o conteúdo dessa questão, eu posso me utilizar dele para resolver outra questão, porque as questões, de forma geral, elas trazem afirmativas que a banca traz aquilo como certo. Se a banca traz aquilo como certo, são informações novas que você pode ir colocando isso internamente no seu HD, no seu banco de dados, e mais para frente você pode acessar essa informação voltando à questão, né? Então, por exemplo, se a banca vem dizendo que afirma lá no enunciado que que a dengue é uma arbovirose, por exemplo, né? Então, em algum momento lá na frente pode perguntar: a dengue é o quê? Uma arbovirose? Aí você volta na questão, você retoma aquela afirmativa da banca, e é esse modelo mesmo de questão. Se não na mesma questão, em outras questões, ela sempre vai colaborar com o candidato, sempre vai ajudar. Aí a gente, por exemplo, né? Então pode conter informações que ajudam na escolha da alternativa correta ou na eliminação de itens incorretos. Então a gente tem aqui um modelo dessa questão. Por exemplo, Resende, né? Uma prova de 2019, Rio de Janeiro, e a gente aqui tem a questão: a dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Sobre o assunto é correto afirmar. Percebam, tem aquela afirmativa que eu falei para vocês, que é uma informação que a banca está te dando de graça. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Eu sei que é uma doença viral e eu sei que é transmitida pelo Aedes aegypti, ou seja, o Aedes aegypti é o vetor da dengue, é o transmissor.
Aí observe, eu vou abrir aqui, ó, percebe, doença viral. Olha o que tem na alternativa, em uma das alternativas. A infecção por dengue bacteriana, ora gente, se o agente etiológico é um vírus, não, é uma bactéria. Então, o enunciado te ajudou a eliminar uma alternativa. Então, ali, de 4 ficaram 3. Percebe? Então, a banca trabalha sempre com esse tipo de questão. A banca sempre trabalha com esse joguinho de enunciados que podem colaborar com a sua análise na hora de você saber qual é a certa e qual é a errada. Então, viral é uma coisa, bacteriana é outra, completamente diferente. São tipos de agentes etiológicos que têm uma estrutura biológica diferente, tá? Então esse é o tipo de questão, esse é o tipo de enunciado colaborativa nesse sentido. Ela ajuda você então a eliminar questões, porque os conceitos se chocam entre si, e isso é legal para o candidato. Aí eu trouxe também aqui, falei de forma geral, a ementa, né, da disciplina, então, das específicas, tem alguns assuntos ali, ou alguns tópicos que podem ser trabalhados, associados, né, como por exemplo, arboviroses. Você vai trabalhar dengue, vai trabalhar chikungunya, zika, febre amarela, que são tipos aí, né? São espécies desse gênero. Mas de forma geral, isso aqui só foi, esse slide só foi para falar então um pouco dessa ementa, não tem muito o que se falar aqui mais. Aí aqui falou um pouco do salário, tem a diferença do ACE para ACS, como que se dá, né? Já que eles são da mesma lei, a mesma lei estabelece os salários, mas tem algumas diferenças ou algumas atribuições que são diferentes, também foi tratado de forma geral, mas as especificidades ou atribuição só do ACE, a gente vai tratar em outra aula, nessas duas a gente só pincelou algumas informações gerais. Aí depois aqui fizemos um exercício de sondagem, né? Então, qual a doença de Chagas, de concursos recentes, né? Então, quanta doença de Chagas, quer dizer, são seu agente etiológico e vetor, respectivamente. Então, a gente estudou também, a gente viu na aula, o que é agente etiológico. Então, aquele causador da doença, e o vetor é aquele transmissor, né? Eu não vou tratar muito das questões não, porque vai estar aqui, vocês podem dar pausa e vocês tentarem até resolver com uma atividade de sondagem, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tem outra aqui, ó, concurso também de ACS, de outra cidade, dessa mesma cidade, né, sendo em 2022, né, ano passado, então são questões recentes da banca, e todas as questões trabalhadas, então, foram questões da Consulpan, que é muito interessante, então, como eu havia falado, trabalhar questões e conhecer a estratégia de questão da banca. Então ela tem um modelo de questão, tem uma estratégia, então ela trabalha com situações, trabalha com questões com enunciativos colaborativos, então é bom você conhecer essa banca, né? Então tem outra questão aqui, que depois vocês podem tentar aí, e depois tenta, como eu falei, que é muito importante nesse momento de aprendizagem, de estudo, não somente, eu errei, eu acertei, mas o porquê você errou, se você marcou aquela e foi correta, mas tenta aprender com os erros. Por que aquela questão está errada? E como que ela poderia estar certa? Por que eu errei se você errou ali? Eu errei por quê? Vou aprender com o meu erro. Porque às vezes a gente tem essa tendência de, você erra, você não olha mais nada da questão, né? Então perde a oportunidade de aprender ou de criar estratégias do cérebro, né? De saber como que a banca vai trabalhar determinados erros ou o jogo de palavra que ela sempre utiliza. Então, nessa etapa de você fazer as atividades e fazer os simulados ou resolver questão da banca, serve exatamente para isso, para conhecer como que a banca trabalha as ideias de erros, os jogos de palavras que ela usa, a estrutura, o modelo de questão, tudo isso é muito importante. Tem uma outra aqui também que foi vista, depois vocês tentam isso. Aí a gente trabalhou uma nomenclatura básica, já que lá na ementa das específicas fala-se então de definições ou conceitos. Então toda a aula, logo dessa início, a gente trabalhou algumas nomenclaturas, que é interessante para quem não está acostumado a trabalhar com esses tópicos, e ampliando esse vocabulário específico para dengue, por exemplo, e doenças afins, ou essas arboviroses, né, por exemplo. Então tem aqui o transmissor, então tem aqui o veículo, tem aqui o hospedeiro, organismo, artrópodes, quer dizer, aí, e assim por diante, exoesqueleto, agente etiológico, enfim. Basicamente fez um resumo aqui, voltou, consolidou todo aqueles tópicos e sempre focando, quando se realiza a questão, na aprendizagem por meio do erro. Errou, tenta saber o porquê.
e como que aquilo ali poderia ser modificado para ficar correto. Então essa estratégia pode ajudar você na hora de analisar uma questão na prova, tá bom? Aí na segunda aula, então, a gente falou então do ciclo da dengue, né? Eu trouxe esse slide aí para vocês. Claro que aqui é uma imagem que você pega na internet, mas para ficar um negócio mais dinâmico, né? Até porque aqui falta, no ciclo aquático, falta a pulpa, né? Mas começou com isso, sabendo também, de forma geral, a ideia de ciclo do mosquito, de ciclo da dengue. Então, cada uma dessas fases tem dias específicos ou em média, tá bom? Aí aqui a nomenclatura básica também para a gente iniciar essa segunda aula. A gente falou um pouco de surto. Então, o conceito de surto, a diferença de surto para endemia. E eu não vou ficar aqui discutindo nem falando muito para a gente não perder mais tempo. Porque hoje é só um resumo, então, para quem tá, como eu falei, para quem está chegando agora, quem perdeu essas duas aulas. Então, endemia, epidemia, pandemia, epidemiologia, zoonose, doenças sazonais. Então aí se refere muito a esse aumento repentino. Então um surto, por exemplo, é um aumento repentino inesperado de casos de doença em determinada região, né? Ela parece um pouco, por exemplo, veja, o conceito de epidemia, ó, aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem escala global. Veja que são extremos diferentes. Surto também tem esse aumento repetido de casos, inesperado e tal, mas é algo local, algo regional. A epidemia são em várias regiões, mas sem escala global. A pandemia é uma epidemia, aumentos de casos em escala global. Pan, né? Então, quando tem mais de um continente, digamos assim, ou vários países, a gente pode considerar como um pan. Mas isso aqui tá aí as definições, depois a gente pode desenvolver ou realizar as atividades ou resolução das questões para a gente colocar isso em prática, tá bom? Aí a gente viu que né, doenças sazonais não são consideradas epidemias, apesar de registrar os aumentos de casos, enfim. Tem algumas especificidades aqui que a gente tratou isso nas aulas iniciais também. Aí voltamos para outra questão aqui, sempre trazendo questões da Consulpan. Então, nessa aqui eu vou tentar resolver, né? A dengue é uma arbovirose. É uma importante arbovirose que afeta o ser humano, sendo, dessa forma, um importante problema de saúde pública. Sobre suas formas de transmissão, assinala a alternativa correta. Então, basicamente aqui só você entender conceituação e marcar qual a correta, né? Então, a dengue é causada por um arbovírus do gênero Flavírus, da família Flaviridae, do qual existe 4 serotipos, D1, D2, D3. Opa, tem alguma informação que chocou, né? A dengue é causada por arbovírus da família tal, ok. Mas quando vem aqui português puro, né, e simples, do qual existe 4 sorotipos, D1, 2, 3 e 4. Os sorotipos, certo, são sorotipos da dengue e não da família ou do gênero Flavivírus, ou não das arboviroses. Na verdade, aqui está confundindo-se gênero com espécie, ou seja, os sorotipos que existem é apenas de uma espécie de arbovírus, que é a dengue. Mas eu não posso dizer que existem os 4 sorotipos para arbovírus, quando o arbovírus é o gênero, ou o gênero Flavivírus, né? Um arbovírus do gênero Flavivírus, quer dizer, quando na verdade eu posso encontrar outros tipos de Flavivírus, né? Chikungunya, Zika, né? Ou seja, D1, 2 e 3, né? A existência desse sorotipo é específico da dengue e não do gênero Flavivírus, da família tal. Ou seja, há uma confusão entre gênero e espécie. Gênero, eu tenho de forma geral Flavivírus, que pode se encaixar vários agentes etiológicos, e não somente esses 4, D1, D2 e 3, que é específico de dengue. Então essa confusão aqui. A dengue é causada por um mosquito denominado Aedes aegypti, meio da picada da fêmea. Não, Não, peraí. Não, deixa eu reler. A dengue é causada por um mosquito denominado, eu agora confundi. A dengue é causada por um mosquito denominado Aedes aegypti, meio da picada da fêmea. Perfeito. Então, a dengue é causada, e cuidado que muitas vezes a banca traz esse causado aqui como sinônimo, certo, de transmitida. Mas, na verdade, quem causa a dengue é o seu agente etiológico. Na verdade, a dengue transmite. E quem provoca, quem é agente etiológico, quem é agente causador, é o D1, D2, D3, D4. Os sorotipos, os vírus, né?
Mas aqui, causado está no sentido de transmitido. Então essas informações aqui é interessante a gente. Então a correta de forma geral a gente já vê que essa está toda perfeita. Deixa eu ver a próxima. A transmissão da dengue se dá por meio de contato direto com um doente. Não, então isso é absurdo. Não tem nada de contato direto com secreções de doente. A transmissão da dengue se dá por meio da ingestão de água contaminada. Outra absurda, né? Então, como absurda naquele modelo que a gente viu, 2A, 2S, então as duas absurdas seriam C e D, 2S seria A e B, que seriam similares. Você poderia confundir. A primeira confunde bastante, fazendo essa confusão entre gênero e espécie, né? Mas de forma geral, então, é a letra B aí a alternativa correta. Mas vamos passar para outra. Aí a gente tratou aqui do ciclo do mosquito, de vida do mosquito. A gente viu que o ciclo então se resume no opa. Quando alguém lembrar, falar para você do, como que é, qual que é as fases do ciclo, né? Então você lembra disso. Opa quer dizer ovo, né? Que é a primeira fase, larva, né? Que é a segunda fase, larvara, que pode se subdividir-se em 4, né? A fase larvara, o nível 1, 2, 3 e 4, mas isso não, geralmente não cobre em banca as 4 fases da larva, mas trata só como um: ovo, larva, terceira pupa e o quarto alado ou adulto, né? Que pode se considerar o mosquito já formado, já estruturado. Aí aqui basicamente em média 2 dias, aqui tem uma média de 4 a 5 dias, aqui tem uma média de 2 a 3 dias. E é interessante que quando a gente fala do ovo, ele resiste até 450 dias em período de secação, podendo incluir com um novo contato com água. Ou seja, digamos que você está numa casa, tem um tonel daquele tradicional de 200 litros, azul, o mosquito já realizou a postura e você, de um dia para a noite, simplesmente secou a água, porque a água tem na torneira, e virou o tonel. Ou seja, não lavou, não excluiu ali, não tirou, eliminou os ovos. Até 450 dias depois, se aqueles ovos que estão lá, secos, sem água, sem nada, se você resolver encher o tonel por qualquer falta de água, qualquer motivo assim, e aquele ovo tiver contato com a água, ele pode reiniciar, né, que está pausado o seu ciclo de vida, pode reiniciar então o ciclo. Então, ele tendo contato com a água novamente, né, ele pode reiniciar. Então, por isso ele pode resistir até 450 dias sem contato com água, né, período de dissecação. Aí outra coisa que é o seguinte, daqui a larva é a única fase do mosquito na fase larvária, na fase aquática, quer dizer, que se alimenta. O ovo não se alimenta, a pupa não se alimenta. A larva é que tem um processo de alimentação e de crescimento, então, tá? E eu tenho também nesse slide que você percebe que tem duas fases gerais da dengue, que é a fase aquática e a fase terrestre. Cuidado que algumas bancas querem confundir. Terrestre, como assim terrestre? O mosquito não anda pela terra, ele voa. Então algumas bancas tratam como fase aquática ou fase aérea, e outras fase aquática ou fase terrestre. Ou seja, pode-se falar que é fase terrestre, a segunda fase, ou aérea, né? Para fazer aquele dualismo entre o que não é água é terra, né? Então, a dualidade. Mas algumas pessoas querem apelar a dizer, não é terrestre porque ele não anda na terra, ele voa. Mas só para dizer para você que são duas fases, aquática e terrestre ou aérea, né? Então, dependendo da banca, se falar que é terrestre, se falar que é aérea. Mas a fase aquática é aquática, tá bom? Aí tem aqui o ciclo do ovo ciclo do ovo até o mosquito, de 7 a 10 dias, né? Podendo ser maior a depender de alguns fatores. Então, esse a depender dos fatores é que, a depender, por exemplo, da temperatura, que o mosquitão ele gosta de temperaturas mais ambientes, então a água que tem um pH favorável, que a água tem uma alimentação suficiente, aquelas partículas de água, se tudo for favorável, pode ser até em menos tempo. O contrário também é válido. Se a água ela não tem uma temperatura ideal, água mais fria, não tem muita material ali orgânico, partículas que sirvam da alimentação, então o pH não está tão suficiente, pode passar de 10 dias. Então, esse podendo ser maior, dependendo desses fatores climáticos da água de forma geral. Tá? Aí, quando se chega o mosquito, ele dura de 30 a 35 dias, certo? E depois disso aqui, nós vimos então para algumas características, né? Então, entre o Aedes e o Culex, que o Culex é popularmente chamado como muriçoca ou pernilongo, e a gente aqui observou então esses hábitos, né? Então o Aedes é diurno, o Culex é noturno, lembrando que também, digamos, em situação que o
o Aedes não encontra alimentação durante o dia, ele pode prolongar até a noite, até conseguir se alimentar. Então ele pode também ser encontrado na noite, né? Porque se ele não encontra, ele vai ficar tentando até encontrar alimentação, tá? Então tem as outras características que vocês podem ver aí. Tem também esses outros três, né? O Albopictus, que também é da família do Aedes, é o primo do Aedes, e ele também tem potencial, estrutura, né? O organismo dele tem potencial para transmitir a amarela e também as outras arboviroses, como de repente o chikungunya, a dengue. Tem estudos então que comprovam que essa estrutura do Albopictus, eles podem também ser transmissores dessas arboviroses, mas em regra, de forma geral, quem é o principal transmissor, quem é o principal vetor é o Aedes aegypti, né? O Culex, né, a conhecida muriçoca, o pernilongo, ele é potencial também para a filariose, então pode transmitir a filariose, mas aí a gente só trouxe esse tópico nessa primeira aula como lembrete e a gente vai tratar então dos outros mosquitos, já que o edital ele não pede nada sobre Culex, na verdade, mas só trazendo essa informação, né? Que esses mosquitos populares, então na questão de repente pode querer confundir o Aedes com o Culex, tá? Fazendo essa confusão, tá bom? Aí a gente viu aqui então, quando a gente trata falando um pouco da febre amarela, aí a febre amarela, ela pode acontecer de duas formas, então, ou a febre amarela, né, que os dois tipos, urbana, ou a febre amarela silvestre. Então, na febre amarela urbana, o principal vetor é o Aedes aegypti, tá? E a febre amarela silvestre, o principal vetor, o principal é o Haemococcus, mas em casos raros pode ser também o Sabetes. Então, urbano, Aedes aegypti, silvestre, Haemococcus ou Sabetes, Haemococcus sendo o principal e o Sabetes em casos raros. Mas é interessante falar que a febre amarela, segundo os documentos do Ministério da Saúde, foi erradicada na forma urbana. Então, hoje você, de forma geral, não se encontra casos de febre amarela na área urbana. É mais comum, por exemplo, nas áreas silvestres, florestais, por exemplo. Quando você vai para a Amazônia, necessariamente você tem que tomar a vacina de febre amarela, porque lá é típico de ter essa febre amarela, né? Que nesse caso é por meio do Haemococcus ou casos mais raros, o Sabetes. Aí é interessante que a febre amarela aqui, na forma silvestre, o primata, né, os macacos, são eles que são os hospedeiros. Então, nesse processo de alimentação do mosquito, eles são infectados pelos primatas e transmitem para o homem. E na forma urbana, o homem que passa a ser o hospedeiro e não o primata, certo? Aí veja só, mosquito que transmite o vírus Aedes aegypti. Então, de forma geral, na urbana é o Aedes, que é o mesmo que transmite a dengue, tá bom? A chikungunya e a zika vírus. Então o mosquito desempenha o papel de reservatório e vetor. O macaco é o do hospedeiro, o amplificador. É interessante falar aqui também que uma vez que o mosquito é infectado, né, que de forma geral, em regra, o mosquito ele nasce imaculado, sem o vírus, não está infectado, e quando vai se alimentar é que ele é infectado, seja na forma silvestre pelos primatas, seja na forma urbana pelo homem, né? Lembrando sempre que no Brasil, desde 1942, não é registrado caso de febre amarela. Então, nesse processo de alimentação, ele é infectado, ele passa a ser, então, para o resto da vida, também um hospedeiro. Porque ele é infectado, ele consegue também transmitir pelo resto dos seus 30, 35 dias ou até mais, dependendo, né? Porque tem aí as possibilidades de viver mais, de viver menos, que sempre tem depende de clima, depende de situação, depende de ambiente, mas em regra aí os documentos, a corrente majoritária fala que é de 30 a 35 dias. Aí a gente veio então para essa aula que a gente falou, que foi a de hoje, né? As questões de hoje aqui, a gente falou que estava todo mundo presente, tal, mudança de calendário, tal, conversamos, tal, aí falamos de alguns tópicos. Então, pessoal, hoje nessa aula eu estava presente, é só isso, veja, é de forma resumida, eu estou resumindo aqui em média 30 minutos o que foi falado em 2 horas e meia, em 4 horas. Então, veja, falei em 30 minutos o que foi falado em 4 horas, que é basicamente o resumo do resumo, e falando assim rápido, beleza? Mas vamos nos esforçar, pensar também no nosso tempo, organizar o nosso tempo, pensar num
na ementa como um geral, né? Organizar para dar, assim, estudar de uma forma geral que dê para abranger todo o conteúdo. Beleza? Então é só isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.